Olha só essa notícia. O governo ele deve pagar um bônus de R$ 57,50 para o servidor, para cada processo que o servidor analisar, além da sua meta mensal. É isso mesmo. Essa é mais uma tentativa do governo aí de reduzir as filas do INSS, tá certo? Então, eu já deixei a notícia separada, eu não vou compartilhar minha tela hoje, mas a notícia está aqui no Diário do Nordeste. Ela basicamente tem o seguinte título: o governo pagará bônus a funcionário para reduzir fila do INSS. A partir de 1º de maio, cada funcionário do INSS receberá R$ 57,50 para cada processo previdenciário extra analisado, tá certo? Então, essa é a notícia. E olha só, a meta desses servidores é de 90 processos por mês. Então, a gente considerando aí que os servidores eles não trabalham no sábado e no domingo, né? Considerando uma semana de 5 dias, então, em uma média de 4 semanas por mês, a gente está falando de 20 dias úteis. Então, cada servidor tem que analisar pelo menos 4 ou 5 processos por dia para ele cumprir a meta, tá certo? Então, ele precisa 4 ou 5 processos por dia para cumprir a meta e atingir a análise de 90 processos por mês. E aí, cada processo que ele analisar além desse limite, ele vai ter direito a um bônus de R$ 57,50. Essa é mais uma medida aqui que o governo tenta fazer, né, uma medida que o governo vai implantar, já implantou, na verdade, a partir do dia 1º de maio, já está valendo. Então, é uma medida implantada pelo governo na tentativa de reduzir a fila do INSS. Trata-se de uma medida provisória e já está valendo. Então, segundo essa notícia, o órgão espera conseguir a contratação ainda de mais 7.830 funcionários. Esse aqui é um ponto importante que eu queria chegar. Lógico que é sempre importante a gente valorizar os servidores, né? Eu acho que é importante essa questão de estimular a produtividade dos servidores. Entretanto, a gente precisa ter atenção porque esses servidores eles já estão sobrecarregados com a quantidade de processos que precisam analisar. Não à toa, né, está acontecendo atualmente uma greve que busca a melhoria salarial, e aí isso aqui me parece ser uma resposta do governo em relação a isso, né, uma forma de garantir aqui um aumento na remuneração desses servidores, porém condicionada também a um aumento da carga de trabalho. Por outro lado, a greve também fala na necessidade, né, em relação à necessidade da contratação de novos servidores por meio de concurso público, o que é indispensável para que o INSS permaneça funcionando. Porque, veja bem, esses servidores eles já estão sobrecarregados. A gente vai impor aqui um esforço maior para esses servidores para que eles tenham acesso a um bônus de produtividade, né, para que eles tenham uma produtividade extra e, com isso, recebam um bônus de produtividade. Agora, qual vai ser a qualidade dessa análise? Tá bom? É importante a gente pensar nisso, porque, pensa comigo, um servidor cansado, né? Qual a probabilidade desse servidor cometer um erro, desse servidor terminar fazendo análises mais rápidas e deixar detalhes importantes passarem sem ter uma análise mais cautelosa, né? E com isso terminar negando um número maior de benefícios, o que invariavelmente vai parar lá no Poder Judiciário. Então, veja, é uma solução aqui que talvez não traga a solução que espera, porque a solução ela não pode ser simplesmente na questão de eliminar processos. A gente não pode esperar que o INSS simplesmente faça a análise dos processos de qualquer forma, concedendo ou não, sem analisar, sem entregar uma qualidade dessa análise que está sendo feita pelo servidor, seja porque o servidor não tem estrutura de trabalho, seja porque esse servidor ele não tem um treinamento, não tem uma atualização, porque ele está sobrecarregado. Então, veja, os servidores, lógico, eles passaram em um concurso público para estarem ali. Então, algum conhecimento
com certeza eles detêm em relação às normas do INSS, né? Senão não teriam passado no concurso. Agora, se esse servidor ele não é munido de estrutura de trabalho, se esse servidor ele é sobrecarregado, então a probabilidade dele cometer algum erro, a probabilidade dele estar sendo cobrado simplesmente por entregas, sem ser cobrada a qualidade do seu serviço, é muito grande, e isso termina levando a gente lá para o Poder Judiciário, porque, com certeza, o número de negativas, né, o número de pedidos negados pelo INSS vai ser muito grande. Isso é uma preocupação que não pode passar batido, tá certo? Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários sobre o que você acha dessa ideia, dessa norma de pagar benefício aí para os servidores que extrapolaram a meta estabelecida pelo governo. Você acha que é legal? Você acha que isso vai ajudar alguma coisa? Se você for servidor do INSS, deixe aqui nos comentários também qual a sua opinião enquanto servidor de toda essa situação que está acontecendo em relação a esse bônus que vai ser pago, tá bom? Essa medida, ela está lá no conjunto de medidas do governo federal, né, criado por meio de medida provisória, que tem o objetivo de diminuir as filas do INSS, tá certo? Essa fila ela vem aumentando, segundo aqui o Ministério do Trabalho e Previdência, o tempo médio de espera para o agendamento de perícia médica é de 66 dias. Isso para o agendamento de perícia médica, né? Mas a gente não tem, pela minha experiência aqui, tem demorado pelo menos 3, 4, até 6 meses para a gente conseguir ter uma resposta definitiva, tá certo? Em alguns casos, eu tenho alguns processos em São Paulo e é bem demorado, é muito pior essa situação. A espera lá realmente é muito grande. Às vezes a gente consegue fazer o agendamento, por exemplo, num pedido de benefício de prestação continuada, o DUAS, né? Precisa passar por uma avaliação social e precisa passar por uma perícia médica. Às vezes a gente demora 3, 4 meses para ter avaliação social, depois que tem essa avaliação, mais 3, 4 meses para ter a perícia médica, e aí mais 3 ou 4 meses para ter uma resposta definitiva. Veja, nisso o processo levou mais de um ano, isso só na esfera administrativa. Caso o pedido seja negado, a gente ainda vai ter que correr com esse processo na esfera judicial. E aí, com certeza, também vai demorar mais pelo menos um ano para a gente conseguir concluir. Então, veja como é que é complicada essa situação aqui da demora. Enquanto isso, as pessoas elas estão necessitando dos recursos, né, para poder se manter. Algumas até sendo obrigadas a trabalhar da maneira que conseguem, botando em risco a sua vida, botando em risco a sua saúde, quando deveriam estar de repouso, né, quando deveriam estar em tratamento, para conseguir recuperar de forma efetiva a sua capacidade de trabalho. Outra mudança que as medidas do governo trouxeram, né, agora, foi em relação ao auxílio acidente. Tem um vídeo já aqui no canal comentando essa situação, mas se você tiver ainda alguma dúvida em relação ao auxílio acidente, pode deixar aqui nos comentários que a gente volta a gravar novos vídeos explicando tudo o que está acontecendo. Inclusive, eu recebi uma pergunta aqui em um dos comentários, perguntando se quem teve amputação vai passar por perícia, né, se vai também ser convocado aqui em relação ao auxílio acidente. Então, nesse momento, do jeito que a norma está escrita, né, ela não traz nenhum tipo de limitação às convocações. Ou seja, a princípio, todo mundo pode ser convocado. Mas, veja, não é o momento de ter pânico, não é o momento de ficar apreensivo agora. Essas medidas estão sendo adotadas por meio de medidas provisórias, quer dizer, elas devem passar por aprovação ainda no Congresso Nacional, e, além disso, elas devem sofrer regulamentação por parte do INSS. Então, deve vir uma portaria do INSS explicando melhor como que vai acontecer tudo isso e como que vai ficar essa situação do auxílio acidente. Também tivemos transferência de competência, né? Agora, os recursos contra decisões da perícia médica cabem à Subsecretaria da Perícia Médica Federal. Esse vai ser o órgão responsável por julgar os recursos contra a Perícia Médica Federal. Então, essas são algumas medidas adotadas aqui pelo governo na tentativa de reduzir as filas do INSS. Deixa para mim nos comentários o que você acha dessas medidas
e qual a sua opinião. Como que está sendo a sua vida aí de segurado, de beneficiário do INSS, com tudo isso que está acontecendo, tá bom? Agora que você já é inscrito, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo que com certeza você vai ajudar outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.